Ali Vamos passar o primeiro vídeo, então? Vamos trazer agora o vídeo. A humanidade está doente. No Rio de Janeiro, os vereadores aprovam um projeto de lei da Lei Dia da Cegonha Reborn. O Fantástico escolheu exibir na edição de ontem, domingo de Dia das Mães, uma matéria sobre mães de bebê reborn. Quando eu vi na internet, eu falei, não, agora é a hora de eu ter a minha bebê, né? Vamos lá passear com a baby. É um bebê reborn. Nessa maternidade, o cliente pode comprar uma experiência completa. Se quiser ver o bebê nascendo, também pode. Ih, é cabelo. Ela tem batimento cardíaco. No Rio de Janeiro, vereadores aprovaram esta semana um projeto de lei que cria o Dia da Cegonha Reborn. Não dá mais para tratarmos com brincadeira uma doença que é séria. Talvez seja o caso da própria pessoa ou da família pensarem, será que não está precisando de alguma ajuda? De repente procurar um profissional e conversar. Por trás de um bebê reborn existem... Olha aí para vocês verem em Rio de Janeiro o que eles estão fazendo, né? Dia da Cegonha Reborn. É uma situação assim muito complicada, né? Eu penso que essas pessoas que aderem a isso são pessoas vazias, pessoas sem Deus no coração. E aí, né, como diz, a mente vazia é a oficina do diabo. Então as pessoas são vazias, vai ocupando isso como normal. Tem muitas pessoas que ainda não acreditam que nós estamos vivendo no final dos tempos, vendo essa situação da humanidade, né? É uma situação muito complicada. Então, assim, pra gente ver como o ser humano, até que ponto que o ser humano chegou a aderir a isso, né? E isso está se tornando cada vez mais social. No hospital mesmo, né? Eu já vi muitos vídeos aí, eles levam esse bebê no hospital, na fila ali, para ser atendido, um bebê de plástico, sem vida. E deu uma maior confusão. Então, assim, eles querem implantar isso na sociedade como se fosse algo normal. Mas só que o povo não é bobo, né? Tem muitas pessoas se manifestando contra essa aberração que está aí na internet. É uma coisa que é de espantar mesmo, para a gente ver até que ponto que chegou essa situação, né, Sujê? E depois disse que o profeta que era louco, o profeta que era charlatão, o profeta que estava inventando as coisas. Está acontecendo tudo. Então, e já vai ficar cada vez pior. Já pensou se não fosse essas mensagens da palavra de Deus? Nós estava todo mundo perdido. Não sei como é que tem coragem ainda, umas pessoas que estavam no meio de nós e hoje estão perseguindo ainda. Não sei como... Esse tão cego guiado por cego, como Jesus falou. Mas tinha que acontecer. Jesus fala que não ia ser, né? Se fosse todo mundo acreditando, que nem o nosso programa, era para ter. Você vê qualquer o vídeo que eles fazem por aqui é 100 mil visualizações, nossa, sempre pequeno, fraquinho, né? Que o povo, os pequenos, os poucos, os fracos que são de Deus. Deus está do lado dos fracos, dos pequenos, né, Rony? Isso mesmo, né? Só que a gente não pode parar, né? E assim, quanto mais nós divulgarmos, mais pessoas vão ter o conhecimento. Por isso que Nossa Senhora sempre pede nas mensagens pra gente ler as mensagens, rezar o rosário, rezar o texto, meditar, refletir, para que o inimigo não venha querer colocar picuinha na nossa cabeça, né? E a situação que a gente está vendo hoje, a humanidade, muitas pessoas aí estão ficando loucas, né, por causa da internet, por causa da mídia, e acaba fazendo coisas que dá para até assustar. Então, assim, essas pessoas, elas são pessoas assim sem Deus, pessoas vazias que aderem a essa situação, né? E quantas pessoas que não apoiam essa situação, que acham que é bonitinho, né, que acham uma maravilha, mas a gente tem que se levantar, a gente tem que alertar as pessoas, né? Não é bem assim, né? Cada um é cada um faz a sua vida o que quiser, mas é uma coisa que nós temos que estar sempre orientando essas pessoas, né? Falando das mensagens, propagando, alertando sobre o final dos tempos, apesar que tem muitas pessoas que não estão nem aí, né? Não querem saber, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? O inimigo, ele praticamente aí, ele está muito forte nesses tempos de hoje. As pessoas estão enlouquecendo, porque essas pessoas estão vivendo sem Deus, né? Pessoas vazias. E é preciso, cada vez mais, né, a gente rezar para essas pessoas, para que elas ainda alcancem a graça de Deus o quanto antes.
E é uma situação bem complicada essa situação aí, né? E a gente vê que tem muitas pessoas que estão lutando contra, e por uma parte, né, muitas pessoas aderem a isso para ganhar visualizações na internet, né? Talvez nem tanto, né? Aí compra ali esses bebês para aderir visualização, né? Vamos dizer assim, para ser divulgado, mas já tem outros que, pelo que fazem, né? Acho que tem até no SUS aí, cadastrando para serem cadastrados no SUS, e é uma coisa assim que tantas pessoas estão na fila do SUS para serem fazerem as suas consultas, e agora chegou essa situação aí, e o pior de tudo, que tem pessoas que ainda apoiam, e é uma coisa que nós devemos sempre aderir e dizer não, né, para esse tipo de aberração. Agora são 7h34. Vamos trazer o próximo vídeo, a verdade sombria. Vamos trazer mais um vídeo falando sobre isso aí, a verdade sombria de trás dos bebês reborn. O que está acontecendo com o mundo? Em que momento a civilização decidiu que fingir que um boneco é um ser humano seria normal, aceitável e até terapêutico? A histeria coletiva em torno dos bebês reborn é mais do que um modismo bizarro. É um sinal explícito de colapso mental. Um surto psicótico autorizado, estimulado e transformado em indústria. A febre desses bebês reborn é o retrato mais perturbador da falência emocional e espiritual do nosso tempo. Uma geração inteira órfã de sentido, anestesiada aí pela solidão e pelo niilismo, passou a substituir filhos por bonecos e chamar isso de amor. Gente, isso não é amor, não é arte, é loucura. É a negação violenta da realidade. Adultos em pleno uso de suas faculdades mentais, ou supostamente em uso, dão mamadeira a pedaços de silicone, trocam fraldas limpas de bonecos sem órgãos, choram por olhos de vidro e dizem com orgulho que são mães reborn. Nós não estamos diante de um fenômeno cultural. Estamos diante de uma epidemia psíquica. Estamos diante de um surto psicótico autorizado, estimulado e transformado em indústria. A indústria lucra. Os psicólogos se calam, os influenciadores promovem e a sociedade ri, aplaude. Uma insanidade disfarçada de ternura. Fazem chá de bebê, sessões fotográficas, certidões falsas, carteirinha de vacinação imaginária, cria creches para boneco, promove encontros de mãe reborn, paga psicólogos para legitimar o surto em nome da empatia. Gente, estamos diante da falácia do século. Transformar um comportamento psicótico em forma de enfrentamento emocional, como se simular a maternidade com um cadáver de borracha fosse curar o vazio existencial, a dor da perda, a solidão extrema, isso não é cura. Isso afunda ainda mais na alienação. É um afago falso, no desespero real. É essa a humanidade do século XXI? Que mata bebês no ventre da mãe, mas chora por bonecos? Que marginaliza a maternidade real, mas endeusa a maternidade reborn de bebês fakes? Que abandona filhos de carne e sangue, mas embala aí bonecos frios com amor histérico? Enquanto isso, crianças reais são abortadas, abandonadas, sequestradas, violentadas e esquecidas. Investimos milhões em brinquedos para adultos emocionalmente desequilibrados que desejam uma maternidade sem dor, sem esforço, sem vida. O bebê reborn é o filho sem alma, a maternidade sem sacrifício, o afeto sem risco. É o útero estéril da pós-modernidade. E o mercado agradece. Cria enxovais, berços, consultório de mentira, colégios para bonecos, patologiza a dor e vende a insanidade como consolo. Transforma o colapso psíquico em estilo de vida. Essa não é apenas uma doença emocional. É um culto macabro, um ritual moderno que sacrifica a realidade no altar da fantasia. Porque a realidade dói, porque o mundo perdeu sentido, porque é mais fácil amar o que não exige nada do que enfrentar o caos humano. Esse fenômeno não é individual, é coletivo. É um sintoma de um tempo doente, de geração infantilizada, incapaz de encarar perdas, morte, desafios, ausência, dificuldades e frustração. O bebê reborn é a antivida, é o filho sem alma, o amor sem reciprocidade, o cuidado sem risco, é um útero sem Deus.
Os bebês reborn são a imagem mais perturbadora de uma humanidade que prefere viver no faz de conta do que encarar o peso insuportável de suas perdas. E o mais grave, ninguém quer discutir isso, porque dá lucro, porque rende cliques, porque conforta a insanidade. Estamos normalizando o anormal, estamos romantizando a loucura, e quando a realidade for finalmente insuportável para todos, o bebê reborn será só mais um dos muitos altares onde a sanidade foi sacrificada. Tá aí, né? O que ela falou, uma loucura praticamente, né? Eu acho que tem até padre que comprou uma boneca aí e o negócio tá feio, não tá bonito não a situação que a gente tá vendo, né? E já tem aquele padre, o Shankar, lá, ele fala que não adianta levar lá pra batizar, não, porque eles estão querendo fazer isso, estão querendo levar a igreja pra fazer o batismo, e ele já falou, não adianta trazer aqui que eu não vou batizar um boneco. Ele tem toda a razão. Então assim, a gente vê a situação, se fosse uma criança, né, uma criança com a boneca e tal, tudo bem, mas são pessoas adultas, né, já aderiram a uma situação dessa, e é uma coisa que de assustar praticamente, né? E como ela disse aí, né, são pessoas que não têm, né, uma vida espiritual ativa, que para detectar isso, né, na mente da pessoa, de achar que uma coisa, um objeto é um ser humano que tem alma, que come, e que tem uns que falam que até tá com febre, né, 40 graus, já vi vídeo aí que a mulher chegou no hospital, né, correndo lá com esse bebê, falando que estava muito doente, estava com 40 graus de febre, um bebê, um boneco de plástico, e causou a maior confusão nesse hospital. Acho que teve que chamar até a polícia. E olha só para vocês verem a situação que a gente está vivendo hoje, né? Uma coisa da gente rir para não chorar. Isso é só a ponta do iceberg. Nós vamos ver muita coisa por aí que vai acontecer ainda, né, seu Eugênio? E cada vez tá ficando... Por isso que a Nossa Senhora fala, reze, meus filhos, reze o Santo Rosário, porque agora, para nós poder suportar o que vai vir, vai chegar tantas coisas, a tristeza tão grande que ninguém muita gente não vai suportar mais. E está acontecendo hoje. Eu lembro que meu falecido avô falava, e está acontecendo hoje. Veja essa mensagem, Jesus fala: Bento, meu filho amado, onde é que está escrito que o homem pode ter duas mulheres? Não é essa mensagem. Hoje os homens estão trocando, com um cachorro no colo, um gato, e agora pegando essas crianças sem alma, sem corpo, tratando mais. Por que não vão pegar um desses que estão passando fome, né? Estão morrendo de fome na rua, né? Abandonado, né? É só adotar uma criança, né? Adotar uma criança ali. Tantas crianças precisam ser adotadas. Vamos trazer o próximo vídeo? Até Minas Gerais não escapa dessa coisa que está acontecendo aí, né? Primeiro encontro nacional de bebês em Minas Gerais e Reborn. Só ler essa mensagem que eu achei aqui agora. Ele fala assim, ó, foi dia 28/3/99. Agora continuo vendo milhões indo para o matadouro. Tudo isto sem nenhuma necessidade, mas como são as últimas horas do Satanás, meu inimigo, ele irá se vingar de mim, usando as pessoas como suicidas, e junto com essas pessoas morrerão milhares. Será uma devastação da humanidade como um relâmpago do que vem do céu. Assim será feito pelas mãos do homem. Nesta hora cruzarão dos céus os países europeus momentos de horror. Estremecidos ficarão os países que nada poderão fazer para impedir a guerra sangrenta e diabólica, quando milhares serão queimados vivos, sem nenhuma defesa para ninguém. Nesta hora estarão soldados e jovens, velhos e crianças, que não haverá piedade. Isso